Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, é uma instituição federal brasileira de ensino superior, localizada em Florianópolis, Santa Catarina, tendo sido cotada como a quinta melhor instituição de ensino superior da América Latina pelo ranking World University. A universidade, cujo campo principal se localiza no bairro de Trindade, oferece 85 cursos de graduação, 88 cursos de pós-graduação em sentido amplo e 81 em sentido estrito. Hospital Universitário. O Hospital Universitário fica localizado no Centro de Ciências de Saúde, CCS, e é aberto à comunidade geral, sendo um dos principais hospitais públicos de Florianópolis. Faz parte da formação dos alunos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica, Nutrição, Odontologia e Fonoaudiologia. Segunda questão. Símbolo de beleza e elegância, os sapatos de salto alto são usados e desejados por mulheres de todas as idades. Todavia, o seu uso excessivo pode trazer sérios prejuízos à saúde, associados a alterações de variáveis físicas importantes para o caminhar, como lesões, lordose, curvatura acentuada da coluna para dentro, e deformidade nos pés, por exemplo. Na figura acima estão apresentados dois modelos, A e B, bastante comuns de sapato de salto alto, ambos do mesmo número, 34. Veja que o salto desse é bem maior que o desse, a inclinação aqui é bem maior que essa daqui. Assinale as proposições corretas. E aí nós vamos analisar uma por uma, tá? Então, diz assim, o sapato A, que é esse, tá? Praticamente sem salto, permite maior estabilidade no caminhar que o sapato B. Essa é correta. Ele possui maior área de contato com o chão. Se ele possui maior área de contato do chão, é claro, ele vai produzir maior estabilidade para caminhar. 2. Com o uso de sapato de salto alto, o centro de gravidade do corpo é deslocado para frente em relação à posição normal, sem o sapato de salto. Correta. Tá? O salto alto, pode ver, ele desloca o centro de gravidade e, consequentemente, o peso para frente. Eu peguei um exemplo prático para vocês aqui. Ó. Salto menor que 3 centímetros. Veja, o peso é distribuído 50% atrás, 50% na frente. Salto alto, maior que 6 centímetros. Ó, 90% do peso é deslocado para frente. Sobra só 10% atrás. Então, isso também é correto. 4. O sapato B, que é o de salto, permite uma distribuição mais homogênea de peso do corpo nas partes da frente e de trás que o sapato A. Falsa, acabei de explicar aqui na 2. 8. Caminhar com sapato de salto alto pode ser comparado a caminhar descendo um plano inclinado. Correta. Se você desce um plano inclinado, com sapato sem salto, veja, o peso é deslocado para frente. Então, esse é o sem salto. O peso está deslocado para frente. Então, você caminhar com sem salto num plano inclinado é a mesma coisa que você andar com sapato de salto. 16. A pressão sobre o solo em uma caminhada com o sapato A é maior do que o sapato B para a mesma pessoa. Falsa. Pressão é força, no caso peso, por área. Então, observe que a pressão P, essa daqui, essa é a pressão, ela é inversamente proporcional à área. Tá vendo? A área está no denominador. Então, quanto maior a área de contato, menor a pressão. O que acontece, que ele está dizendo, que o sapato B tem pressão menor, não, tem pressão maior, porque a área de contato do sapato B é menor. Soma 1, correta, mais 2, mais 8, que vai dar 11. Questão 3. Na imagem abaixo, observa-se novo sistema de iluminação das pontes Governador Colombo Machado Salles e Governador Pedro Ivo Campos, que dão acesso à ilha de Santa Catarina. Está aqui, ó. Foram investidos R$1.600.000. R$1.600.000 para a instalação de 210 luminárias LED, diodo emissor de luz, com potência unitária
potência de cada um 130 watts, em postes decorativos em forma de arco, que substituíram o antigo sistema de lâmpadas de vapor de sódio. Na tabela abaixo, alguns dados sobre o sistema de iluminação com lâmpadas LED são apresentados. E ainda ele acrescenta que o valor de 1 kWh é de 0,30. Temperatura de calor. A tabela está fornecendo isso. Isso é fornecido, tá? Temperatura de calor. É a temperatura em que a cor da luz emitida por um corpo neutro aquecido é igual à cor da luz emitida por uma lâmpada. 4.000 Kelvin e o padrão é a luz branca. Índice de reprodução de cores, IRC. Ele é estabelecido entre 0 e 100, comparando-se a propriedade de reprodução de cor da lâmpada à luz natural do Sol, cujo IRC é 100%. Então, a do Sol é de 100%, ou 100. Portanto, quanto maior for a diferença na aparência de cor do objeto em relação ao padrão, que é esse aqui, tá? 100, menor será seu IRC. Redução no consumo de energia elétrica, 50%. Vida útil das lâmpadas, maior que 10 anos. Aqui foram apresentadas as proposições, nós vamos analisar uma por uma. Proposição: lâmpadas incandescentes possuem temperatura de cor menor que 4.000 Kelvin. Lâmpada incandescente é a lâmpada de filamento, é aquela que produz luz amarela. Então, eu coloquei aqui uma tabela para vocês terem uma ideia, tá? Entre 5.000 Kelvin e 4.000 Kelvin é a neutra. Ele está dizendo que a lâmpada incandescente ela produz uma luz amarela. A luz amarela está mais ou menos por aqui, ó. Tá vendo? Então, ela é menor que 4.000 Kelvin. Tá? E isso aí é correta. 2. Um objeto possui cor definida e independente da luz que incide sobre ele. Errado. Se ele for iluminado por luz azul, você enxergará predominantemente azul. Por luz vermelha, você receberá mais vermelho e enxergará mais vermelho. E assim por diante. E para você entender melhor, eu botei uma figura aqui, tá vendo? Ó, essa luz é azul, tá vendo? Tá mais azul aqui, ó. Essa daqui é uma vermelha, tá vendo? Tá mais vermelho aqui, ó. E o objeto é o mesmo, tá? Então essa é falsa. 4. Uma lâmpada LED possui potência de 130 watts e a outra incandescente possui potência de 200 watts. Essa informação permite afirmar que o IRC da lâmpada incandescente é maior que o da lâmpada LED. Falsa, pela informação fornecida, quanto maior a diferença na aparência da cor do objeto iluminado, no caso, pela lâmpada incandescente, menor será seu IRC. 8. As lâmpadas incandescentes tradicionais possuem autoeficiência, pois converte cerca de 90% de energia elétrica em energia luminosa. A lâmpada incandescente é de filamento. Isso é falso. O rendimento de uma lâmpada incandescente de filamento é mínimo. Apenas o equivalente a 5% da energia elétrica consumida é transformada em luz. Os outros 95% são transformados em calor. 16. O processo de emissão de luz em uma lâmpada fluorescente é explicado pela teoria de Planck para a radiação do corpo negro. Falsa. As lâmpadas fluorescentes funcionam de modo semelhante ao tubo de descarga do gás neon. Possuem um par de elétrodos em cada extremo. O tubo de vidro é coberto com material à base de fósforo. Esse, quando excitado com radiação ultravioleta gerada pela ionização dos gases, produz luz visível. Nada é feito com o Planck. Nada relacionado com o Planck. Com a teoria de Planck. 32. Considerando que a única vantagem do sistema de iluminação LED seja a redução do consumo de energia,
o valor investido será recuperado em mais de 20 anos. Essa é correta. Então, veja bem. 20 anos. Então, vamos pegar uma luminária, tá? LED, né? Iluminação LED. Vamos pegar uma luminária LED. 20 anos, tá? Eu passei para horas, vai dar 172.800 horas. Nesse tempo aqui, a energia é potência vezes tempo, tá? Então, a LED, então esse número é 0,13 kWh, que é o da LED fornecido pela tabela, vezes esse tempo aqui, tá? Então, essa é a potência, vezes esse tempo aqui, tá? Então, você vai ter 22.464 kWh. Essa é a energia fornecida por uma luminária em 20 anos. Cada quilowatt-hora custa 0,30, então o custo total de uma luminária será esse valor vezes 30, que vai dar 6.739,20. Como são 210 luminárias lá na avenida, você terá um custo total final, esse número vezes, tá? 210, que vai dar 1.415.232, aproximadamente. O enunciado diz que foram investidos 1.600.000. Então, ele vai recuperar nesse tempo. Como foi investido 1.600.000, serão necessários mais de 20 anos. Então, em 20 anos, você recuperaria esse valor. For investido 1.600.000. Então, para você recuperar 1.600.000, vai demorar mais de 20 anos. Corretas 1 e 32, a soma vai dar 33. Questão 4. Calibrar os pneus de um carro consiste em colocar ou retirar ar atmosférico do pneu. E é uma prática que todos os motoristas devem fazer, pelo menos a cada 15 dias, para garantir a segurança do veículo e de seus integrantes, assim como aumentar a vida útil do pneu. Em média, o pneu de um carro de passeio é calibrado com uma pressão que pode variar entre 28 e 30 psi. Psi é libras por polegada quadrada. Em situações de grande carga no veículo e viagens longas, orienta-se que calibrem os pneus com 2 libras a mais de pressão. Não vamos considerar os pneus que são calibrados com nitrogênio. Considerando o ar atmosférico como gás ideal, e com base no que foi exposto acima, assinale as proposições corretas. De novo, vamos analisar uma por uma. 1. Diz: quando o carro está em movimento, os pneus aquecem. Sendo assim, podemos considerar o ar atmosférico dentro dos pneus sofre uma transformação isobárica. Essa é falsa. Se os pneus aquecem, a pressão interna aumenta e, portanto, não é uma isobárica, que ocorre com pressão constante. 2. Para uma correta calibragem de pressão, é necessário que ela seja feita com os pneus frios, pois a alta temperatura indicaria uma pressão maior. Correto? Veja 1. 4. Independente das medidas de um pneu, se o calibrarmos com 30 psi, o número de mols de ar é o mesmo. Falsa. Tá? Você está calibrando, então você está acrescentando ou retirando o ar. Então, você está colocando, aumentando ou diminuindo a quantidade de ar dentro dele, tá? E então, ela varia. Se ela varia, a quantidade de ar varia, o número de mol também varia. 8. A pressão de um gás confinado em um recipiente depende de alguns fatores. Quantidade de gás, maior pressão, menor gás, menor pressão. Então, está relacionado com a pressão. Com a temperatura do gás e o volume do recipiente. Esses fatores influem diretamente o número de colisões na temperatura, claro, e a intensidade dessas colisões com a parede do recipiente, na pressão, claro. Correta. Por quê? Porque PV é igual a nRT. O N e o R é constante. Então, as variáveis são o P, o V e o T. E elas variam. Então, variam pressão, volume e temperatura. É o que ele está dizendo aqui, ó. Varia pressão, temperatura e volume. Então, essa é correta.
16. Um pneu com as seguintes medidas: raio interno 14 centímetros, raio externo 19 centímetros e largura 18 centímetros, calibrados com 30 psi a 25 graus Celsius, possui um volume de ar atmosférico de 45 litros. Falso. Volume desse pneu. Veja bem, então aqui está o pneu inteirão, tá? Inteiro. Aí eu vou pegar esse pedaço, a parte interna, aí eu vou tirar, vai sobrar aqui o volume do pneu, tá vendo? Esse pedaço foi tirado, que é esse aqui. Então, na realidade, quem é o volume desse pneu? É esse volume menos esse. Acontece que esse volume, tá? Ele é a área da base, πr², vezes a altura, 18, menos o volume desse, que é π o raio dele é o quadrado, vezes 18. Tá aqui, ó. Então, isso vai me dar que vai ser πl, né? Que é o 18, que vai multiplicar esse raio ao quadrado menos esse raio ao quadrado. Então, o volume do pneu seria 3 vezes 18 vezes, tá? Considerou π como 3, vezes 19 ao quadrado, 361, menos 14 ao quadrado, 196. Aí eu fiz a conta, vai dar esse volume aqui, vai dar 8,91 litros. Ele disse que é 45 litros, portanto é falso. 32. A dilatação do pneu, quando aquecido, pode ser desprezada, se comparada com a expansão que o gás pode sofrer quando é submetido à mesma variação de temperatura. Essa é correta. E por quê? Porque os gases se dilatam muito e muito mais que os sólidos, tá? Considerando a estrutura do pneu como sólido. Então, corretas 2, 8 e 32, a soma dá 42.